Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 1. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, ou no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 1. E disse-lhe o sumo sacerdote: Porventura, é isto assim mesmo? Capítulo 7, versículo de número 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora vós fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava assentado à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Nós fizemos esta longa leitura porque nós não podemos repartir, não há como entrarmos no capítulo 6 deixando de lado o capítulo 7. Nós estamos em um estudo sequencial
E os 6 e o 7, eles estão muito interligados, trata do mesmo assunto. E o assunto que nós vemos tratando há alguns dias, ele fala exatamente da instituição da igreja. Nós já ouvimos aqui, o nosso pastor tem trazido com muita clareza e muito claro para que todos possam entender, desde a descida do Espírito Santo, o começo da trajetória, o início da igreja. E na última terça-feira foi algo muito interessante, porque a mensagem tratou a respeito da forma com que Deus designou para abençoar o seu povo, a forma correta com que as coisas fossem feitas, a maneira certa de agir para que o povo fosse abençoado por Deus. E entender que era preciso estas coisas, eram preciso estas atitudes, porque se estava no começo da igreja. Era o começo de uma trajetória. O que para nós, hoje, mais de 2000 anos depois, pode parecer tão simples, a gente pode ler isso e, em primeira vista, não entender o porquê destas coisas, o porquê de uma tal insensibilidade ou uma visão incorreta das coisas. Isso se justifica porque era o início, era o começo de tudo. Olha que nós ouvimos na semana passada aqui, a respeito da forma que Deus instituiu para abençoar e para que as coisas fossem gerenciadas através da entrega dos dízimos, aquilo que era do Senhor. Mas o pastor deixou muito claro aqui para todos que quiseram entender que eles não traziam a Deus, eles não entregavam e não depositavam aos pés dos apóstolos o que tinham, na esperança de ser mais abençoado, na esperança de talvez multiplicar o que tinham, de ganhar mais. Eles não tinham a intenção de barganhar com Deus. Não era um tempo como o de hoje. O que motivava o coração de todos aqueles que se convertiam ao Evangelho para entregar os seus bens aos discípulos era a esperança de que Jesus estava voltando. Olha, ele disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Só que Jesus foi crucificado e logo ele aparece de novo. Então ele aparece e qual era a esperança deles? Olha, ele foi crucificado. Ele foi depositado no sepulcro, mas já apareceu, a qualquer dia ele vai aparecer de novo, vai levar a gente. Então nós não devemos nos apegar no que a gente tem aqui na terra, vamos entregar. Entrega para os discípulos, vamos entregar para os apóstolos, eles que gerenciam, porque o nosso pensamento está no céu. Nosso pensamento está em Cristo, quando ele voltar a gente quer estar com ele. Estava viva a chama do Evangelho. Pois bem, acontece o fato que já estudamos com Ananias e Safira, que não foram condenados por entregar os seus bens, mas sim por mentir, não a Pedro, mas ao Espírito Santo. Só que essa não foi a única deficiência da igreja. Se nós notarmos o primeiro versículo do capítulo 6 que nós lemos aqui, ele começa dizendo que a igreja crescia. A igreja estava sendo muito abençoada. E olha que não tinha como não crescer. Porque dos poucos que ficaram lá no cenáculo esperando a descida do Espírito Santo, ela começa e aí o primeiro sermão de Pedro são quase 3.000 almas. Teve um outro sermão que foram quase 5.000 almas. Era um número muito grande de pessoas se convertendo ao cristianismo. Era um número muito grande de pessoas aceitando a Jesus. Só que ainda não havia a organização igreja. Havia o organismo. A igreja já se formava como um organismo. A igreja já tinha agora as suas bases espirituais, porém materiais, físicas ainda não tinha. E aí surgiu lá uma questão em que os gregos começaram a olhar e eles falavam mal dos hebreus. Olha, os hebreus são bons com as palavras. É bom esse discurso deles que fala aí sobre o tal Cristo, o Nazareno, aquele, o crucificado, que morreu, que deu sua vida. É um discurso muito bonito da entrega de um homem pelo seu povo. Um homem que entregou a vida para salvar todos os outros. Muito bonita essa história. Só que é uma história de amor que ela não tem uma sequência. Ela é uma história de amor infundada. Por quê? Porque eles pregam e dizem que o homem morreu por amor a todos. Dizem que ele morreu por amor à humanidade. Porém, eles não cuidam das
suas viúvas, os seus órfãos passam fome, há uma necessidade grande. O discurso deles é bonito, mas as suas ações, em nada elas acompanham o seu discurso. Havia uma dura crítica contra a igreja, contra agora a nova instituição que era gerenciada, que era liderada pelos apóstolos. Mas nós devemos entender que o começo do capítulo 6 tem como título ou cabeçalho, trazendo a instituição dos diáconos. A crítica vinha contra a igreja, a crítica vinha contra os discípulos. E aí nós enxergamos a hombridade, nós enxergamos a humildade de um grande líder, de pessoas que realmente tinham Deus no coração. Porque se pararmos para entender, o movimento que Pedro e os discípulos lideravam era um movimento muito bem sucedido, que em pouco tempo arrebatou muitas pessoas, multidões. Já era grande o número de pessoas que criam na sua doutrina. Era muito grande o número de pessoas que acreditavam na sua mensagem. Eles não tinham que dar bola para os gregos, deixa que falem, deixa que pensem. Eles que cuidem deles, os gregos que cuidem dos seus gregos. Algumas versões bíblicas não tratam como gregos, mas sim como helenistas. Olha, eles que cuidem do povo deles e a gente cuida do nosso. Afinal de contas, o que a gente está fazendo está dando certo. Da maneira que a gente está levando, está produzindo, está crescendo. O crescimento é visto e é notório. Se tem crescimento, Deus está com a gente. E se Deus está com a gente, tem crescimento, não tem reprovação nenhuma de Deus. Está tudo certo, vamos continuar como a gente está fazendo. Não! Eles ouvem as críticas e o Pedro vê, opa, tem alguma coisa errada. Se alguém está falando, vamos prestar atenção. Vamos ver as nossas atitudes. E eles param para ver. E eles chegam a um consenso. Olha, o que eles estão falando tem fundamento, sim. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir, tomar alguma atitude. Por quê? Porque a crítica deles é construtiva para nós. Talvez eles tenham a intenção de falar mal do nosso povo. Talvez a intenção deles é denegrir a nossa instituição, o nosso movimento, a nossa mensagem. Mas vamos tomar esta crítica para eles e vamos fazer construtiva para melhorar aquilo que nós já trouxemos ao povo. Por quê? Porque a nossa mensagem é boa. A nossa mensagem é de salvação. O povo precisa de Cristo, o povo precisa de Deus, mas nós andamos com Jesus. A gente viu que Jesus se preocupava em dar a vida, Jesus se preocupava em fazer milagres, em curar, ele se preocupava em salvar, mas ele também se preocupava com as necessidades básicas do povo. Então, nós também temos que nos preocupar. Se somos testemunhas, se somos a sequência, alguma coisa precisa ser feita da nossa parte. E aí, eu quero abrir um pequeno parêntese aqui. Para quê? Para nós entendermos que a maior liderança que houve no meio do povo de Deus até então, que é os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles tinham muitos motivos para agir como bem entendessem. Porque Deus estava abençoando as suas vidas. Eles tinham motivos para continuar a sua vida, para continuar seu ministério, sua chamada bem-sucedida, como vinham fazendo. E não seriam reprovados, e não estavam sendo reprovados. Note que não é Deus que fala com eles. Ei, cuidem das viúvas e dos órfãos. Não, foi alguém de fora que viu e criticou. Mas eles tiveram um entendimento para entender. Ei, se estão falando, eu preciso observar. Eu preciso ver que alguma coisa em mim precisa ser mudada. A nossa instituição é boa, nosso fundamento é bom, mas ele não é perfeito. E aqui tem algo muito interessante para nós. Por quê? Porque nós estamos caminhando em um caminho de perfeição. E eu creio que em nome de Jesus todos nós chegaremos lá. Porém, ainda não chegamos. A nossa vida é uma vida de dificuldades. A nossa vida é uma vida de muitos acertos, mas muitos erros. E nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade em sermos repreendidos. Quando alguém nos critica, nós sempre nos preparamos para nos defender. A gente sempre prepara uma defesa e alguém fala, mas isso o pastor está dizendo que ele não gosta de mim.
pastor está pegando no meu pé, pregador está pregando isso porque conhece a minha vida. A gente sempre procura se defender. Agora é preciso que quem está inserido no reino de Deus tenha ouvidos para ouvir. Haja vista que o próprio Cristo disse: ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava dizendo? Se tu está ouvindo, meu amigo, então usa isso aqui, ó, não apenas de enfeite, mas usa o teu ouvido para entender que tem sim tempo de seguir em frente, que tem sim tempo de convicções, que foi Deus que me chamou, estou convicto, estou certo e não vou arredar pé. Agora tem horas que todo homem e toda mulher de Deus precisa parar, fazer uma reflexão e entender que precisa ajustar a sua vida para poder chegar ao objetivo final. Isso é uma questão de entendimento. E aí, tem um detalhe muito interessante. Consegue entender, e não só entender, praticar a verdade, quem está cheio do Espírito Santo. Por quê? O Pedro, eles diagnosticaram tudo isso. Mas eles não eram obrigados. Não eram. Mas o que o Pedro disse? Olha, nós não podemos nos envolver nesse negócio. Nós temos que pregar. A nossa missão é pregar. Não convém que a gente deixe de pregar para ir servir às mesas. Agora, a gente precisa de alguém que faça isso. Alguém precisa fazer isto. Olha, não sou eu. A minha chamada é outra, mas eu preciso entender que preciso de alguém que me ajude aqui. Olha o entendimento dele. O que eles estão falando tem fundamento, então nós precisamos dar um jeito. E que jeito é esse? Vamos trazer alguém para nos ajudar. Por quê? Porque é um reino, não é uma unidade, é um coletivo. Onde nós precisamos sim ganhar almas, mas precisamos cuidar das almas que já estão aqui dentro. Não adianta a gente se preocupar em pregar e ganhar novas almas apenas que entrem por aquela porta, enquanto os nossos vão sair por essa aqui. Vai ser um saco furado. Não vai ter valor algum o sacrifício de Cristo. Porque Ele é amor em todas as circunstâncias. Ele é amor para salvar, Ele é amor para libertar, para cuidar dos homens também. Então a gente precisa de alguém que faça alguma coisa. O meu negócio é pregar. Teu negócio é pregar, Tiago. João, tu não pode parar com isso, mas a gente precisa de ajuda. Os diáconos não foram instituídos para serem inferiores, não, porque vocês são menores, vocês só vão servir. Não! Os diáconos foram instituídos porque os grandes homens de Deus precisavam da ajuda de alguém para que a sua missão fosse completa. Ou seja, irmão, se eles não conseguiram fazer sozinhos, nós também não vamos conseguir. Se eles não atingiram o objetivo sozinho, a gente também não consegue. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Olha, Deus instituiu o pastor, sim, para guiar a igreja, mas ele não vai fazer sozinho. Ele precisa da ajuda dos obreiros, mas não só os obreiros, precisa que os jovens ajudem, ele precisa agora que as irmãs ajudem, ele precisa que as famílias orem, ele precisa de todo um suporte para que o reino prospere. É preciso de ajuda, nós precisamos ajudar uns aos outros para continuar vencendo. Eu preciso de ajuda, vou chamar a gente. Mas não é qualquer um que pode ajudar, não. Não é qualquer um. O povo gostou da ideia? Gostamos. O povo gostou, é isso aí mesmo. Vamos escolher, então tá bom. Mas olha o que o Pedro diz. Escolhei homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. E aí para entender um pouquinho. Por que ele não falou em primeiro lugar que os homens fossem cheios do Espírito Santo? Ele poderia ter citado homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e com sabedoria. Não. Homens com boa reputação. Homens cheios do Espírito Santo e homens com sabedoria. Ora, é certo que, se não tiver uma boa reputação, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Era um princípio básico.
Se não tivesse uma boa reputação, não tinha como ser cheio do Espírito Santo. E esta verdade continua valendo nos nossos dias. A nossa imagem, ela precisa ser boa. A nossa reputação precisa ser boa. As pessoas precisam enxergar algo bom em nós, reconhecer algo bom em nós. Ora, se os homens não veem e não reconhecem algo bom em nós, como é que vai ter alguma coisa aqui dentro, irmãos? Nós sabemos, lógico, que tudo que está aqui dentro acaba se exteriorizando. O que está no coração sai para fora. Ou seja, se nós não formos bons aqui dentro, se a nossa reputação ela não for a ideal, se o nosso caráter não for limpo, se as nossas ações não forem dignas, o Espírito Santo não tem lugar para a nossa vida. Aí está o motivo de que muitas pessoas oram e nunca alcançam o batismo com o Espírito Santo. Sua vida nunca é transformada, a sua vida é sempre a mesma coisa, porque não se preocupam em manter uma boa reputação, preocupam-se apenas em viver a sua vida, em fazer do seu jeito, da sua maneira, e por mim Deus responde, da minha vida eu dou conta a Deus, e os outros pensem o que quiserem. Não há espaço para o Espírito Santo nestas vidas. Ele procura alguém que se preocupe em ter uma boa reputação, para que ele possa encher o seu coração. É princípio bíblico. Tem que ser bom. A ficha tem que ser boa. Nós não vamos nos deter aqui, mas é muito simples. Olha que de uns anos para cá, seja homem, seja mulher, que vá fazer uma ficha em uma empresa, que vá lá fazer uma entrevista, passou na entrevista, muito bom, gostei de você. Eles dão uma ficha lá, uma folha com muitos documentos para que você apresente. E dentre eles está lá a folha corrida. Olha, você vai lá e tira. Tira na delegacia. Tire na internet. Uma ficha corrida. Nós queremos saber se você é ficha limpa. Nós queremos saber como é a tua vida. Por quê? Para estar com a gente aqui tem que ter a ficha boa. Tem que ter uma boa fita. Se a tua ficha não for boa, não vai servir. Olha, alguém chega lá, olha, a conversa dele é boa, tem uma ótima aparência, mas a ficha dele está meio suja, não vai dar. Aqui com a gente ele não pode, mas é tão bom, fala tão bem, parece ser um baita vendedor. Não, mas não dá, ficha dele está suja. É perigoso alguém com a ficha suja estar no meio. Por quê? Porque ele significa perigo para os que estão à sua volta. O reino de Deus, da mesma maneira, para quem não tem uma boa reputação, se torna perigoso entregar o Espírito Santo a ele. Por quê? Porque hoje ele vai ser cheio do Espírito Santo, mas ele não vai cuidar do que recebeu. Amanhã pode colocar fora, amanhã pode trocar por qualquer coisa. Mas, meu irmão, preocupe-se em ter uma boa ficha. E se talvez tua ficha não está limpa, não te preocupa não, porque aqui neste lugar você sabe que está o único que pode mudar o teu caráter, a tua ficha, e te dar a garantia para que você receba o Espírito Santo na tua vida. Então tá bom. Nós temos as pessoas. Temos. Cheio do Espírito Santo, com boa reputação e com sabedoria. Nós temos os homens aqui. Tragam eles então. E aí eles apresentaram os 7. Os 7 tinham boa reputação. Os 7 diáconos eram cheios do Espírito. Os 7 diáconos tinham sabedoria. Todos eles foram ungidos, foi orado por eles, abençoados, instituídos. Vão e cumpram as suas missões. E eles foram. Porém, destacava-se dentre eles Estevão. Por quê? Porque Deus o usava com poder e com milagres. Era algo incrível o que acontecia com Estevão no meio do povo. Por quê? Ele foi instituído para estar no meio do povo. Ele ia na casa das viúvas, ele ia nos órfãos. E quando chegava lá, Deus o usava para operar. Olha, eram sinais, prodígios, maravilhas, coisas grandiosas. Deus usava. E começou a chamar a atenção. Só que o Estevão tinha os sinais. Ele operava
tudo isso, coisas maravilhosas, mas a sua palavra era uma palavra forte, uma palavra de verdade, e os homens não aceitavam a sua mensagem. Haja visto que nós lemos aqui nessa noite que eles tentaram debater com ele. Não é bem assim, Estevão. Não é como tu está dizendo. Esse negócio de cristianismo não é por aí. Esse negócio de Jesus não é assim. Só que, irmãos, Estevão não era palavras vazias. As palavras dele não eram apenas de sabedoria humana, mas era cheia de poder, de graça e de autoridade. E a Bíblia é clara quando diz que eles não podiam enfrentá-lo. Eles tentavam, eles iam até certo ponto, mas a virtude e a graça de Deus que estava na sua vida, ela se sobressaía, e Estevão passava por cima de tudo, e sempre provava a todos a verdade de Cristo. Por quê? Porque a vida era cheia do Espírito Santo, porque estava cheio de Deus, dentro dele tinha espaço só para uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Ora, meu irmão, é preciso que se levante nesta última hora, homens, mulheres, obreiros, cheios do Espírito Santo, para pregar esta palavra com coragem, verdade e poder. Nós precisamos que a nossa palavra seja cheia de poder, irmãos. Não adianta o nosso discurso ser bonito, não adianta o nosso discurso ser forte, não adianta nós chegarmos aqui e gritarmos, se não tiver poder, tudo isso será vão. Mas nós precisamos da graça de Deus, da autoridade e da unção do Espírito Santo na nossa vida para fazer a diferença. Olha aqui, o Estevão já estava pronto quando o chamaram. Quando chamaram ele estava pronto. Ele não foi se você é diácono agora, o Pedro quer orar por mim, vou me aprontar, vou correr lá, vou orar a Deus, vou buscar. Não, era para escolher alguém que já fosse. Às vezes a gente espera ser alguém. Deus falou comigo, pastor Onézer, que um dia vai me levantar, mas eu estou esperando a hora que Deus se manifestar. E outra coisa, não é meu tempo. Agora é o seu tempo do senhor ser obreiro, eu estou sentado aqui embaixo. Quando Deus quiser me levantar, Deus nunca vai poder fazer na vida de quem não se movimenta. Deus quer usar a toda esta igreja, mas muitos senhores não se preocupam com isso. Muitos têm a preocupação de vir à igreja, ouvir a mensagem, e às vezes, mas não era o que eu esperava ouvir, eu esperava mais. Outros, não, mas eu esperava que fosse diferente. Eu estava esperando Pitã hoje, poxa vida, o que aconteceu? E não se preocupam em preparar as suas vidas para atuar na presença do Senhor, porque não precisa ser obreiro, não precisa ser o pastor, basta ter a vida cheia do Espírito Santo para ter poder de Deus na vida, graça, autoridade para representar a Deus. Ele não era o pastor, não era, e não foi. Era um diácono, mas era diferente. Aí eles olharam, não dá para ganhar dele, é forte o que tem na vida dele, é poderoso demais, o que nós vamos fazer? Já sei, vamos subornar alguém. Vem cá que eu vou te dar um dinheiro, tu vai lá diante do Sinédrio e tu diz, olha, o Estevão estava falando mal de Moisés, e estava falando mal do templo. E eles foram lá, chegaram diante do Sinédrio, olha, eu vi o Estevão pregar que o Cristo Nazareno, esse aí, o crucificado, que ele veio para acabar com a lei, e que ele vai mudar tudo aqui dentro, ó. Eu vi ele dizendo essas coisas, estava blasfemando. Aí eles chamam Estevão no Sinédrio. Mas Estevão se apresenta, e antes de falar uma só palavra, capítulo 6 termina dizendo que quando ele chega diante do Sinédrio, eles olham e veem o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava se preparando para a sua jornada final, mas ele não estava se preparando, melhor dizendo, ele já estava preparado. A carreira dele foi rápida, um ministério meteórico, mas cheio de Deus. Ele não se aprontou para ir no Sinédrio, ele já estava cheio do Espírito Santo, ele já estava cheio da graça, ele já estava cheio de Deus. Quando ele chega lá, eles perguntam, é isso mesmo que tu anda pregando, rapaz? É isso mesmo que tu diz? E aí eles pensaram, agora ele vai voltar para trás. Agora
o homem que prega, aquele que fala, que doutrina, que é firme. Vocês vão ver que na frente do Sinédrio ele vai voltar para trás. Agora vocês vão ver que ele vai recuar. Ele olha firme nos olhos deles e começa a relatar um lindo sermão. Leia em casa depois. Nós não lemos aqui porque é muito extenso e não há tempo. Mas ele vem trazendo e discorrendo a história desde Abraão. Vocês lembram? Lá no pai Abraão. E ele vem trazendo, que vem por Isaac, vem por Jacó, passou em José, foi em Moisés, e ele vem vindo e vai seguindo e traz a eles. Vocês lembram? Lembram de Davi, que queria edificar um templo e não pôde, que foi edificado por Salomão, mas que o pai também falou que ele não habita em templo construído por mãos de homens? Olha, o discurso dele foi forte. E quando ele termina a citação bíblica, ele diz para ele: olha, incircuncisos, vocês tapam os seus ouvidos para não ouvir a verdade. Vocês fogem dela. Não foi o que os pais de vocês, o que os nossos pais fizeram com os profetas. Vocês fogem da verdade. Vocês não querem aceitá-la. Mas a verdade é uma só. E eu não volto atrás. Jesus, o Nazareno, morreu, entregou a sua vida pela raça humana. E ele vai voltar para buscar os homens, gostando vocês ou não, aceitando vocês ou não. Irmãos, isto incomodava eles. A Bíblia é clara e nós lemos aqui que eles apertavam os ouvidos. Nós não queremos ouvir, mas ele continuava dizendo: Jesus, o Nazareno, o crucificado, morreu por amor à humanidade e vai voltar para buscar a todos os homens, vocês gostando ou não. Esta é a verdade. Olha a atitude de um homem cheio do Espírito Santo. Está diante das autoridades, está diante de quem é grande, mas não volta uma vírgula para trás, porque tem dentro dele não uma motivação humana, mas algo que vem de Deus. Você precisa do Espírito Santo, porque às vezes volta para trás e não é nem diante das autoridades. Na luta bate lá em casa e tu já volta para trás. Às vezes o inimigo se levanta na rua e tu volta para trás. Vem no ônibus e tu aceita. No trabalho está sendo subjugado. Você precisa do Espírito Santo na tua vida para ser firme. Eu sou de Jesus, tenho poder, tenho graça, tenho autoridade e vou com ele até o fim, e ele está comigo. Convicção de que Deus está com a gente. Falta para nós. Eu vou terminar aqui, o horário já foi. Mas falta a convicção. E a gente se preocupa com um monte de coisa. Talvez você não goste do que eu vou lhe dizer aqui essa noite. Mas hoje nós estamos preocupados. Eu preciso me aperfeiçoar. Preciso estudar mais. Aí o camarada vai lá e vai atrás do estudo. Mas eu preciso aprender a gerenciar minha família. Vai fazer um curso para a família. Eu preciso cantar melhor. Vai fazer um curso para cantar melhor. Mas eu quero pregar melhor. Faz um curso de oratória. Tudo isso é muito bom, mas nada disso tem valor sem a presença do Espírito Santo. Se a nossa vida não for cheia do Espírito, curso nenhum vale nada. Ei, explicação nenhuma vai mudar nada. Agora, a presença do Espírito Santo na nossa vida é instantânea. Ele entra na nossa vida e tudo muda. Aquele que mentia não mente mais. O que roubava não rouba mais. O que enganava não engana mais. O que traía não trai mais. Só pela presença do Espírito Santo. Você não precisa de mágica. Você não precisa ouvir uma grande palestra. Você precisa ter um encontro com Deus e a tua vida cheia do Espírito Santo. Ah, é? Tu é ruinzinho de negócio, é, Estevão? Então nós vamos te matar. Leva para fora, apedreja e mata. Mata ele.
Pode matar. Que ele não quer se entregar, vai continuar nessa, mata ele. E é lindo que, antes deles começarem a apedrejá-lo, ele diz: olha, eu vejo os céus abertos, e Cristo à direita de Deus. Olha o nível em que ele estava. Estevão poderia ter orado e dito: pai, eu estou te vendo agora, me livra dessa. Me tira dessa, porque eu estou pregando por ti. Me tira daqui, não deixa eles me matarem, porque eu estou falando de ti. Ele olha e vê Cristo lá e diz: pai, não imputa a eles este pecado. Não lhes impute isso, não coloca na conta deles. Olha a grandeza de alguém que está cheio do Espírito Santo. A nossa natureza humana é uma natureza que pede vingança. Alguém pisa no teu pé e dá vontade de pisar no pé dele também. Ah, mas ele me tirou hoje, eu vou ter que tirar dele também. Ah, mas o que ele está pensando? Me passou para trás, vou ter que ir lá e buscar de novo. Essa é a natureza humana. Mas nós não podemos viver a nossa vida assim. Nós precisamos viver cheio do Espírito Santo. Ele me enganou, Senhor, mas abençoa a vida dele. Mentiu para mim, mas que a tua bênção esteja sobre ele. Transforma ele, Deus. Tem misericórdia dele, porque eu estou cheio do Espírito Santo, não ligo para isso. Olha o que Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, porque eu tenho um alvo, a soberana vocação para o qual eu fui eleito. Nós esquecemos do alvo, nós esquecemos do objetivo. O que foi que Jesus disse para eles? Olha, agora, vocês vão adiante, vocês vão prosperar, a vida de vocês vai ser boa, vocês vão ser ricos, aquilo que vocês já tinham, vão receber 4, 5 vezes mais. Eles: não, nada disso. Ei, fiquem em Jerusalém. Tá, mas vamos ficar aqui para quê? Para a nossa vida ficar boa? Não, fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Tudo na vida do crente é consequência. Agora, ser cheio do poder de Deus é uma obrigação, é um dever do crente buscar isso. É lógico que nós não andamos todo dia cheio do Espírito Santo pela nossa natureza humana. Mas aí que está, meu irmão. Hoje a gente está bem, amanhã tu pode estar mal. Mas tu chega na igreja e tem alguém cheio, tu olha para ele, tu te cola nele. Vamos pegar a bênção com ele, vamos junto. Deixa ele me abençoar. Passa um pouquinho dessa bênção que tu tá na vida. Ei, talvez tu entrou aqui nessa noite desanimado, nem pensando nisso. Talvez tu já nem te lembra mais como é ter a presença do Espírito na tua vida, mas hoje ele fala contigo para te encher, hoje ele fala contigo para te tomar, para mudar a tua história. Capítulo 1, versículo 6, ele diz: olha, recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Falta-nos poder pessoalmente, porque não buscamos o Espírito Santo. Mas já sou batizado, irmão. Eu já falo em línguas. Pois é, tudo bem. Mas o dom, para que é? Para que recebemos alguma coisa? Se Deus der um dom, se Deus te deu esta graça maravilhosa, é para que tu use, meu irmão. Se Deus te abençoou, tem um propósito. Deus não entrega nada de graça para ninguém. Se Ele permitiu que você recebesse esta bênção grandiosa, se Ele encheu a tua vida, já parou para pensar quantas pessoas buscam e não alcançaram? Quantos oram, choram e pedem e não receberam, e você já tem e desdenha? É cheio do Espírito Santo, já recebeu o Espírito na vida, mas dobra o joelho e pede pelo patrão, pede pela patroa, ora pelo carro, ora pela casa, pela comida que está terminando, pela gasolina que está no fim, ora pelo presidente, que Deus abençoe o prefeito.
mas esquece de pedir o poder de Deus na vida. É por isso que a gente é derrotado, irmão. É por isso que às vezes a gente sai ali fora e às vezes parece que o inimigo passa por cima, tu olha, fica até com medo. Já viu que às vezes dá um problema lá, o camarada diz, sai fora, deixa eu sair fora, eu vou me esconder disso. Olha aqui, meu irmão, nós não devemos procurar problema. Agora, na nossa, cheio do Espírito Santo, nós temos que ficar firme e representar a Deus, ter a certeza de que Deus é conosco. Ei, Emanuel, é Deus conosco, é Deus na nossa vida, nos enchendo de graça, unção, autoridade e poder para representá-lo aqui na terra. E ele estava lá cheio do poder. E eles não deram bola. E apedrejaram ele. E ele vendo os céus abertos. Ele parafraseia Cristo. Te entrego o meu espírito nas tuas mãos. Eu vou em paz contigo. Porque eu cumpri a minha missão. Todos os senhoras e os senhores que me ouvem aqui nesta noite, os meus companheiros obreiros, sabem que tem uma missão. Uns de nós ele chamou para cantar, outros para pregar, outros para servir, outros para administrar. Mas todos nós temos uma função no reino de Deus. Qual é a tua função? Qual é a tua chamada? O Estevão poderia ter dito, Diego, não, esse negócio é para o Pedro. Ele, que é a figura maior. Não, eu fui chamado para diácono, mas como diácono mesmo, eu vou representar a Deus, porque não importa se é diácono, se é apóstolo ou se é pastor, é Deus o centro e o fim de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fique de pé, por favor, nessa noite. Oh, aleluia. O entendimento que mudou a igreja. O entendimento que mudou tudo. Por quê? Porque a partir da morte de Estevão, nós não vamos entrar aqui, é o próximo capítulo, mas o capítulo 8 começa dizendo que a igreja se espalhou. Mataram Estevão, se espalhou. Só os discípulos ficaram. Mas Paulo iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Aquilo que era para acabar com a igreja, fortaleceu a igreja. Fortaleceu os santos. Fortaleceu os salvos. Ou seja, a igreja só tem uma forma de se fortalecer. Só tem um jeito da igreja vencer. Só uma maneira, ter a sua vida cheia do Espírito. E aqui, irmãos, eu vou concluir essa mensagem essa noite. Que às vezes a gente acha e nos enganamos. Porque é bom as evidências. É bom o falar em línguas. E quem fala sabe como é bom. É bom ser cheio do Espírito, correr feito louco. Só quem já sentiu isso, a gente quer correr, quer pular, quer gritar, não sabe o que dizer, o que falar, cheio de Deus. Mas não é só isso que é ser cheio de Deus. Às vezes alguém está quietinho no seu canto, mas aqui dentro está cheio de Deus também. A evidência, ela é clara, e nós amamos e gostamos disso. Mas o que tem valor eterno não é apenas a evidência. Porque alguém com a evidência, alguém que hoje está cheio do Espírito Santo, amanhã pode não estar mais. Quantas pessoas, mas era homem de Deus e hoje não é mais.
Profetizava, hoje não profetiza mais. Cantava, não canta mais. Era pastor, não é mais. Porque estava cheio do Espírito Santo. Estava em um momento. Mas não foi sempre cheio do Espírito Santo. Não era, estava. E esta é a diferença. Estar é passageiro, ser é eterno. Jesus esteve de passagem na cruz. Mas ele não ficou lá. Ele esteve de passagem no sepulcro. Mas ele não ficou lá. Esteve. Agora, ele foi. E é. E sempre será. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Deus dos deuses. Ser e estar tem muita diferença. Talvez um dia você já esteve. Mas não é cheio do Espírito. Não está cheio do Espírito. Irmão, mas é duro isso. É a realidade que a igreja precisa ouvir. A igreja só teve crescimento porque um homem se levantou e disse: sou cheio do Espírito e vou entregar minha... Tem certeza? Não vai voltar para trás? Não. Não vai voltar? Não. Está sozinho aqui no Sinédrio. Pedro não está para te ajudar. Não tem problema. Eu sou cheio de Deus. Vou ficar com ele até o fim. Eu estou pregando aqui para alguém que quer representar a Deus até o fim, irmão. Talvez tu já largou, talvez ontem tu não conseguiu vencer, talvez hoje o inimigo ainda ganhou de você, mas nessa noite Deus fala contigo para mudar a tua trajetória para sempre. Como é que foi com o Saul? Ele não achava, foi procurar as cabras, não achava. Aí ele encontrou o profeta, e o que o profeta disse para ele? Olha, tu vai ser cheio do Espírito. E a tua vida vai ser diferente. Ah, será? Ele vira as costas. E o Espírito do Senhor vem sobre ele. E quem o olhava via, mas olha lá o camarada que não achava, o que foi procurar. Está profetizando com os profetas. Está cheio de Deus. O que é aquilo? Meu irmão, a presença do Espírito Santo em nós. Pode ser que o camarada não pule. Pode ser que ele não grite. Mas o seu caráter muda na hora. A sua reputação, a sua história é transformada na hora. E tudo que precisamos hoje aqui é receber sobre nós o Espírito Santo de Deus.